Existe um tipo de pessoa que sorri em todas as fotos, que fala alto nas reuniões, que parece nunca duvidar de si mesma. Ela tem o emprego certo, o relacionamento certo, a vida que todo mundo elogia nas redes sociais. Mas à noite, sozinha, quando ninguém mais está olhando, ela sente um vazio que não sabe nomear. Ela se pergunta por quê. Mesmo tendo tudo, ainda se sente pequena. Você já deve ter visto isso de perto. Talvez até tenha vivido isso. A confiança que aparece por fora e a insegurança que mora por dentro. Porque existe uma diferença enorme entre parecer forte e ser inteiro. Existe gente que grita para ser ouvida e gente que fica em silêncio e ainda assim é profundamente respeitada. Essa firmeza silenciosa não vem de fora. Ela não depende de plateia. Ela não depende de aplausos nem de validação alheia. Ela nasce de um lugar interno que poucos aprendem a acessar e que a maioria passa a vida inteira evitando olhar de frente. E aqui está o primeiro engano que precisamos desfazer agora. Autorrespeito não é se amar sem limites. Não é repetir frases bonitas no espelho todas as manhãs. E também não é se impor com força, gritando mais alto que os outros só para ser levado a sério. Isso não é respeito próprio. Isso é máscara. Carl Jung foi mais fundo do que qualquer frase de autoajuda. Ele entendeu que o respeito por si mesmo nasce de um processo interno, doloroso e absolutamente necessário para qualquer pessoa que deseje viver de verdade, e não apenas sobreviver aos próprios dias. Hoje eu vou te mostrar 7 camadas mais profundas de autoestima segundo Carl Jung. Camadas que a maioria das pessoas nunca chega a tocar. Cada uma delas vai revelar uma parte de você que foi silenciada, esquecida ou traída ao longo dos anos. E quando você entender essas 7 camadas, algo dentro de você vai mudar para sempre. Fique até o final, porque a última camada é a que mais dói reconhecer e também a que mais liberta quem tem coragem de encará-la de verdade. A primeira camada começa em um lugar que parece pequeno demais para importar, mas é exatamente ali que tudo desmorona primeiro. Ela começa nos pequenos momentos do dia a dia, nas escolhas rápidas que você faz sem pensar 2 vezes, quase no automático, sem nem notar o que está fazendo, porque o respeito próprio não se perde numa traição grande e visível, daquelas que a gente lembra para sempre. Ele se perde aos poucos, numa sucessão silenciosa de pequenas traições que você comete contra si mesmo, dia após dia, sem nem perceber que está acontecendo bem debaixo dos seus olhos, todos os dias. Ana trabalhava a semana inteira sem folga de verdade. Numa sexta-feira à tarde, o chefe pediu que ela assumisse mais um projeto no fim de semana. Ela já estava exausta. O corpo pedia descanso, a mente pedia silêncio, um tempo só para si. Mas Ana respirou fundo e disse que sim. Sorriu, agradeceu pela confiança depositada nela e foi para casa carregando um peso que não era só do trabalho. Era o peso de ter dito sim, quando tudo dentro dela gritava não, bem alto, sem que ninguém escutasse aquele grito interno. Esse momento parece pequeno, quase insignificante diante da correria da vida. Mas não é, porque cada vez que você diz sim quando queria dizer não, você envia uma mensagem silenciosa para o seu próprio inconsciente. Uma mensagem que diz: minha vontade não importa tanto assim. Meu limite pode ser ignorado sempre que for conveniente para o outro. E o inconsciente escuta. Ele registra tudo, guarda cada detalhe. E aos poucos, começa a acreditar nisso também. Como se fosse uma verdade absoluta sobre quem você realmente é, no fundo do seu ser mais íntimo. Imagine uma bússola dentro de você, apontando sempre para o que é verdadeiro, para o que você realmente sente, para o que realmente precisa, no fundo, longe dos olhos dos outros. Toda vez que você se trai numa escolha pequena, você caminha no sentido contrário à agulha. Um passo não destrói o caminho inteiro, mas centenas de passos, na direção errada, te afastam cada vez mais do seu verdadeiro destino. E é assim, silenciosamente, que tanta gente se perde de si mesma sem nunca entender onde foi que tudo começou a desmoronar de verdade, dentro de si. A segunda camada é ainda mais sutil do que a primeira.
e por isso mesmo mais perigosa. Ela não acontece numa escolha isolada, num único momento marcante que você consiga apontar com clareza. Ela acontece com o tempo, lentamente, através de um personagem que você mesmo criou para sobreviver ao mundo. Carl Jung deu um nome a esse personagem. Ele chamou de persona. A máscara social que usamos para sermos aceitos, aprovados, incluídos no grupo. E o problema nunca foi ter uma máscara. O problema é esquecer que ela é apenas isso, uma máscara, e não o seu rosto verdadeiro. Pense numa fantasia feita sob medida, perfeita para uma ocasião especial. No começo, você sabe exatamente onde termina o tecido e onde começa a sua pele. Mas imagine usar essa fantasia todos os dias, por anos, sem nunca tirar. Nem para dormir à noite, nem para respirar em paz um único instante. Aos poucos, você esquece como o próprio corpo se sente sem ela. Esquece a textura da própria pele. Esquece o próprio cheiro, o próprio peso, a própria temperatura natural. A fantasia deixa de ser roupa e passa a ser identidade, colada na sua carne como se fosse pele. É exatamente isso que acontece com a persona. Você começa representando um papel para ser aceito no trabalho, na família, nas redes sociais, diante de estranhos e de quem você ama. E com o tempo, esse papel engole quem você realmente é por dentro. Você ri quando deveria chorar, concorda quando deveria discordar, sorri quando o peito está apertado de angústia. E um dia, você se olha no espelho e não reconhece mais o rosto por trás da máscara. Você virou o personagem que criou apenas para agradar os outros, esquecendo quem era antes dele existir. Existe um mito antigo que explica bem esse perigo. O mito de Narciso, apaixonado pelo próprio reflexo na água de um lago parado e silencioso. Muita gente entende isso apenas como vaidade pura. Mas Jung via outra coisa ali, algo mais profundo e mais triste do que parece. Narciso não amava a si mesmo de verdade. Ele estava preso numa imagem, incapaz de tocar a própria realidade. Assim como muita gente hoje, presa numa imagem que constrói de si mesma, sem nunca mergulhar fundo o suficiente para descobrir quem realmente é por baixo dessa superfície refletida. Se você sentiu um aperto no peito ao pensar na sua própria máscara, deixa isso registrado nos comentários agora mesmo. Escreve a palavra desmascarado. Só isso, porque reconhecer a persona é o primeiro passo para tirar essa fantasia. Agora chegamos à terceira camada, a sombra e o poder escondido. Existe algo ainda mais escondido dentro de você. Algo que Jung considerava tão importante quanto a persona, mas que a maioria prefere nunca encarar de frente. Jung chamou isso de sombra. É tudo aquilo que você aprendeu a esconder de si mesmo e dos outros, desde muito cedo. A raiva que você engoliu na infância, o desejo que você reprimiu para ser aceito, a força que você guardou numa gaveta e trancou a chave, jogando fora sem perceber. A sociedade te ensinou que essas partes eram perigosas, que era mais seguro escondê-las do que expressá-las em qualquer momento. Mas o que ninguém te contou é que a sombra não desaparece só porque você finge que ela não existe mais. Ela espera, em silêncio absoluto, acumulando poder, até o exato momento certo de aparecer, de qualquer forma. Uma espectadora de 40 anos me contou algo que eu nunca esqueci. Ela trabalhava havia anos num escritório onde sempre foi a mais gentil, a mais disposta a ajudar todo mundo, a que nunca dizia não para ninguém, nem quando deveria. Um dia, uma colega nova chegou naquele mesmo setor, assertiva, direta, dizia exatamente o que pensava, sem medo nenhum de desagradar as pessoas ao redor. No começo, ela sentiu um incômodo estranho ao ver aquilo todos os dias, quase raiva, sem entender o motivo real. Mas depois, percebeu que aquilo não era raiva da colega nova, era inveja de uma parte dela mesma que fora silenciada havia décadas inteiras. A ciência confirma hoje o que Jung já sabia apenas intuitivamente. O cérebro humano é plástico, moldável por natureza. Ele se molda pelo uso repetido e se atrofia lentamente pelo abandono constante daquilo que evitamos usar. Toda característica reprimida continua ali dentro, adormecida, esperando pacientemente para ser reativada algum dia.
Quando você observa alguém expressando o que você mesmo escondeu por anos, o cérebro reconhece aquele caminho neural antigo, esquecido no tempo, e é exatamente aí que a sua sombra começa a sussurrar baixinho, pedindo, silenciosamente, para ser vista de novo. Talvez você ainda não tenha percebido, mas a sombra que acabamos de revelar tem um efeito direto na forma como você se relaciona com as outras pessoas, todos os dias. Porque quando você não conhece os próprios limites por dentro, também não consegue defendê-los por fora, diante de ninguém. E isso nos leva à quarta camada, ainda mais profunda que a anterior, a camada dos limites interpessoais, aquela linha invisível que separa onde você termina e onde o outro começa, dentro de qualquer relação próxima que você escolha viver. Existe um homem que conheço através de um relato parecido com tantos outros que já ouvi. Casado, pai de 2 filhos pequenos. Um homem que, com o passar dos anos, foi trocando o eu pelo nós em cada frase que dizia, sem perceber a troca acontecendo. Nós decidimos. Nós preferimos. Nós achamos melhor assim. No começo parecia união. Parecia amor de verdade, cuidado, entrega. Mas aos poucos, ele percebeu que não sabia mais responder sozinho a uma pergunta simples. O que você quer, de verdade, só para você, sem pensar em mais ninguém? Porque ele tinha se dissolvido dentro da própria família, aos poucos, sem perceber, sem nenhum aviso prévio. Jung chamava isso de falta de diferenciação, um dos processos mais silenciosos que existem dentro de uma relação. E existe uma imagem simples que explica bem esse processo inteiro. Pense em 2 árvores plantadas lado a lado, no mesmo pedaço de terra. As copas se tocam no alto. O vento passa pelas 2 ao mesmo tempo. Elas dividem o mesmo solo, a mesma chuva, o mesmo sol de cada manhã. Mas embaixo da terra, escondidas, cada uma tem suas próprias raízes. Cada uma tem seu próprio tronco, firme e independente. Nenhuma árvore sobrevive bem se suas raízes se misturam completamente com as da outra ao lado. Amar alguém não significa se dissolver dentro dessa pessoa. Não significa apagar sua própria vontade para caber no espaço do outro. Relações saudáveis crescem próximas, mas continuam sendo 2 raízes distintas, 2 troncos separados, 2 vontades que se escolhem todos os dias, sem se anular. Se você já sentiu que perdeu pedaços de si mesmo dentro de uma relação, comenta aqui embaixo uma palavra que descreva o que você abriu mão para caber na vida de alguém. Às vezes, nomear a perda é o primeiro passo para recuperar a própria raiz. Depois de aprender a separar suas raízes das raízes alheias, surge um novo desafio, quase inevitável para qualquer pessoa nesse caminho, porque toda vez que você escolhe ser fiel a si mesmo, alguém, em algum lugar, vai se decepcionar com você, mais cedo ou mais tarde. E essa é a 5ª camada do autorrespeito, segundo Jung. A capacidade de tolerar a decepção do outro, sem se afundar em culpa por isso, sem recuar da própria verdade só para agradar quem está ao redor. Lady Gaga, no começo da carreira musical, foi rejeitada repetidas vezes por diferentes pessoas do meio. Gravadoras diziam que sua música era estranha demais para vingar comercialmente, que sua imagem era exagerada demais para o público mais amplo aceitar de verdade. Muita gente ao redor dela sugeria, com boa ou má intenção, que suavizasse a própria expressão artística e se encaixasse num molde mais aceitável, mais fácil de vender nas rádios. Ela poderia ter cedido naquele momento decisivo. Poderia ter se tornado mais uma voz apagada no meio de tantas outras iguais, sem identidade própria. Mas ela escolheu continuar sendo exatamente quem era, mesmo sabendo que isso decepcionaria muita gente pelo caminho inteiro. Essa escolha tem um preço, e Jung sabia disso muito bem. Viver de forma autêntica significa, inevitavelmente, desapontar expectativas que outras pessoas criaram sobre você, sem nunca ter pedido permissão. Seus pais, talvez, esperavam outra profissão para você seguir. Seus amigos, talvez, esperavam outras escolhas de vida. E toda vez que você escolhe seu próprio caminho, uma parte dessas expectativas alheias desmorona silenciosamente, sem aviso,
sem cerimônia nenhuma. Imagine estar dentro de um barco pequeno, no meio de um lago agitado pelo vento forte. Existem duas formas de reagir diante das ondas que aparecem sem aviso. Você pode gastar toda a sua energia tentando acalmar cada onda superficial que bate na lateral do barco, uma por uma, sem parar nunca, exausto. Ou pode manter o equilíbrio bem no centro da embarcação, deixando as ondas passarem por baixo, sem se desviar do próprio rumo original. Se você já se sentiu culpado por decepcionar alguém sendo simplesmente você mesmo, comenta aqui embaixo uma palavra que descreva essa sensação antiga. Vamos seguir juntos, porque a próxima camada revela algo que você provavelmente aprendeu a temer a vida inteira, desde muito cedo. A sexta camada costuma ser mal compreendida pela maioria das pessoas por aí, porque ela não fala sobre paz interior, nem sobre calma constante o tempo todo. Ela fala sobre raiva. E Jung via a raiva de um jeito completamente diferente do que a gente aprendeu a ver desde criança. Para ele, a raiva não era um defeito de personalidade, nem falta de educação. Era um sinalizador, um alarme interno, avisando que algum limite seu foi ultrapassado, silenciosamente, em algum momento recente da sua vida. Lucas trabalhava numa empresa exigente, sob pressão constante, todos os dias da semana inteira. Aguentava prazos impossíveis, sem reclamar em voz alta com ninguém. Engolia comentários grosseiros do chefe, sem revidar nunca, mantendo o sorriso no rosto. Sorria em reuniões enquanto por dentro fervia de indignação silenciosa, escondida atrás da educação. Mas em casa, à noite, ele explodia por motivos pequenos demais para justificar tanta raiva. Um prato fora do lugar na pia. Um comentário qualquer da esposa sobre o dia. Um barulho da televisão, ligada alto demais no fim da noite. As pessoas ao redor achavam que Lucas tinha um problema de temperamento. Um gênio difícil sem explicação aparente para ninguém entender. Mas não era isso o problema real de Lucas. A raiva dele não nascia dos pratos, nem dos barulhos triviais lá de casa. Ela nascia de tudo aquilo que ele engolia no trabalho, dia após dia, sem nunca expressar de verdade o que sentia. A raiva reprimida não desaparece sozinha, com o tempo, como muitos acreditam. Ela se acumula, silenciosa, esperando o momento mais fraco para explodir em qualquer lugar disponível. E geralmente explode exatamente onde deveria estar mais seguro, mais protegido, entre as pessoas que ama de verdade e nunca quis magoar. A neurociência explica essa dinâmica com bastante clareza hoje em dia. Quando você reprime uma emoção repetidamente, a amígdala, região responsável pelas respostas automáticas de defesa, fica hiperativa, sempre em alerta máximo, mesmo sem perigo real. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, responsável por nomear e regular emoções com calma, perde força pelo desuso constante, ao longo dos anos. Se esse vídeo está fazendo sentido para você até agora, deixa seu like nesse exato momento. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar quem também precisa escutar isso hoje, agora mesmo, do outro lado da tela. Depois de reconhecer a raiva como um farol e aprender a ouvir os avisos do seu corpo, nós chegamos ao topo desta jornada, a sétima e mais profunda camada do autorrespeito, aquela que conecta todas as anteriores e dá um sentido real a cada dor que você atravessou até aqui. Carl Jung chamou esse destino final de individuação. Não é se isolar do mundo, nem se tornar uma pessoa egoísta ou fria. Individuação é o processo de se tornar quem você realmente é. É tirar cada máscara imposta pelas expectativas dos outros e passar a viver a partir do seu próprio centro e não em função da aprovação alheia. A maioria das pessoas passa a vida inteira existindo como um reflexo do que esperavam dela. Foram bons filhos, bons funcionários, parceiros exemplares, mas nunca foram elas mesmas de verdade. Viveram o papel de um personagem, enquanto sua essência continuou trancada na escuridão. A individuação é o momento em que você decide resgatar esse centro perdido. É a coragem de olhar no espelho e aceitar a sua luz, sem rejeitar a sua sombra. É reconhecer seus limites, honrar sua história e recusar qualquer papel que te obrigue a trair a própria verdade,
só para caber na vida de alguém. Quando você atinge essa camada, o autorrespeito deixa de ser um esforço diário ou uma luta contra o mundo. Ele se torna o seu estado natural de ser. Você não precisa mais provar seu valor para ninguém, porque sua presença carrega essa certeza silenciosa. As opiniões dos outros perdem aquele poder antigo de abalar o seu dia. Você aprende a caminhar com a firmeza de quem encontrou a própria raiz. E entende que tempestade nenhuma pode derrubar quem aprendeu a se ancorar na própria verdade, longe dos aplausos e do medo da rejeição. Essa é a verdadeira libertação que Carl Jung nos deixou. Respeitar a si mesmo é o ato mais revolucionário que você pode cometer num mundo que tenta te moldar o tempo todo. Não é um caminho simples e exige encarar medos que você evitou por anos, mas é o único caminho para uma vida com sentido real. Se você está pronto para abraçar a sua individuação e viver de verdade daqui para frente, escreva nos comentários a palavra resgate. Que esta mensagem siga com você, como um lembrete constante de que seu maior compromisso nesta vida será sempre com a sua própria alma.